espero que sim. Ótima sexta-feira para todo mundo. Gente, o vídeo de hoje eu vou falar um assunto bem legal. Eu vou estar falando sobre plantas principais que a gente põe em um vaso e as plantas adjacentes, aquelas que a gente põe no vaso também e às vezes a gente costuma chamar de arranjos. Então, solta a vinheta. Comporte-se, moço. Seja um bom moço enquanto eu gravo aqui pro povo. Rachete. Vou começar com algo bem simples. Geralmente... Opa, vamos descobrindo as surpresas aqui. Quando a gente faz um vaso, a gente que tem mais de uma planta, a gente chama de arranjo. Aí quem é novo fica assim... Arranjo? Que coisa é essa? Estranha, nunca vi. O que é ser arranjo? Então, arranjo é uma mistura de mais de duas plantas em um vaso, com uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma folha que caiu e você jogou ali. Só que nesses arranjos existe uma planta principal, que é aquela que, bom, não exatamente no arranjo, né? Porque um arranjo já é formado com várias plantas que a gente plantou junto ali. Não é o caso desse vaso. Por exemplo, nesse vaso, eu plantei essa minha Vitória Reginae. Vitória, sei lá. Então, ela é a planta principal do vaso. Porém, no dia que eu plantei ela, eu coloquei uma mudinha pequena de Sansevieria variegata. Eu nem sei qual que é a mãe, qual que é a filha nesse caso mais. E uma galinha muito pequenininha assim, de Crassula expansa fragilis. Hoje nós temos um arranjo, ok? Alguém tem dúvida disso? Porém, essas duas aqui são as plantas coadjuvantes adjacentes. Coadjuvante não, adjacentes. E essa é a planta principal. Aí o que acontece? Por causa do crescimento dessas demais, eu vou ter que retirá-las posteriormente, óbvio. Tá bonito, pode deixar assim, mas só que essa aloe Vitória Reginae cresce muito, que eu já vi. Ela é enorme, muito grande. E nesse caso, as Vitórias, aliás, as aloes variegadas, Sansevierias variegadas, eu vou tirar essas duas, porque o vaso principal, a planta principal do vaso é a Vitória. Ok, meus amores? Mas enquanto eu falava com vocês, eu automaticamente esbarrei no vaso de cima e começa tudo novamente. Nesse caso aqui, a planta principal desse arranjo que tá ficando maravilhoso. A gente gosta dos arranjos, são lindos. Mas tem horas que o arranjo atrapalha o crescimento das plantas. A gente tem que estar sempre mexendo neles, a menos que eles sejam feitos com esse propósito. Nesse caso, a King Clay Hair é a calanchoe principal do arranjo. Mas eu plantei, né, esse sedum aqui, que eu não esqueço o nome sempre, né, porque ele vai ficar caído pendente, né, e essa crássula aqui que vai subir. Então, já foi projetado para ser assim. Mas porque o calanchoe cresce muito e se torna uma árvorezinha, é o que eu queria que ele fizesse. Ou pelo menos é o que eu quero que ele faça. Então... Por que esse vídeo? Filmar esse vídeo não tem sentido nenhum. Você planta tudo junto e depois vem reclamar? Nesse caso, é um arranjo que eu quis. Então, nesse caso, eu projetei. Nesse caso também. Só que elas eram muito pequenininhas e não iria atrapalhar essa daqui que precisa de muito espaço. Esse outro caso aqui é um caso bem diferente. Sabe aquela hora que você está com pressa e não tem onde enfiar as plantas? Então, é bem isso. O que acontece? Eu ganhei essa agave maravilhosa, que eu vou deixar o nome dela aqui porque eu não sei, da dona Sandra.
E de cara eu pensei, agaves crescem bastante. Então vou colocar ela nessa lata, porque ela vai ter um pouco de tempo, né, para crescer, até eu trocá-la. Porém, no mesmo dia, eu também ganhei uns coleus maravilhindos e eu não tinha ainda um vaso para colocá-los. Então eu finquei eles aqui provisoriamente para que não morressem. Por quê? Porque é o seguinte, eu combinei o termo sol. Nesse caso, o termo sol é muito importante. Em outros casos, o termo sombra, meia sombra, também são muito importantes. Você, quando faz uma composição, é muito importante você saber se as plantas que vão para aquele lugar X ou ficarem plantadas no mesmo vaso precisam da mesma quantidade de exposição solar. E o que ocorre? Esses coleus precisam de sol para ficarem bonitos, mas não podem ter muito sol porque apagam. E na sombra eles perdem também, eles ficam bonitos, algumas espécies, outras mudam de cor, vira outra planta, e no sol outra planta. E aqui bate meia sombra. Só que a agave, ela precisa de muito sol para ficar bonita, compacta. Então, voltando ao assunto, quando as plantas precisam da mesma quantidade de exposição solar, podem ficar no mesmo vaso. Porém, nesse caso, elas não podem ficar juntas por muito tempo, porque automaticamente será uma bagunça. Esses coleus ficam semipendentes, mas crescem. Esses ficam eretos, né? E vai tampar a minha agave, que por sua vez cresce por demais. Alguém aqui não vai dar certo. Então, essas são as adjacentes e essa daqui é a principal do vaso, tá? Então, vocês estão entendendo o sentido do vídeo aí? Espero que sim. Isso não se aplica numa jardineira que tem muitas plantas juntas. Por quê? Porque ali todas foram colocadas em conformidade para ficarem juntas. E aí sobressaem, algumas mais, outras menos. E nesse caso aqui, também foi uma composição programada, projetada e não foi equivocada. Eu plantei a minha Pollux nesse vasinho, como todo mundo viu e sabe, viu não, mas sabe. E dos lados eu coloquei essa peperômiazinha. A folhinha dela é mais gorda do que a minha, agora que eu tô me percebendo. Caramba! Ela não é igualzinha a minha. Essa peperômia veio da Hilda, tá? E eu coloquei ela aqui em volta pra ver, porque ela é diferente, vai se destacar. Porém, com o passar do tempo, vai ser uma planta adjacente. Então, vou ter que tirá-la, porque ela pode sufocar a minha Pollux. Vocês entenderam? Esse outro caso é quase a mesma situação. Aconteceu aqui, acontece a mesma coisa. Aqui fica essa... Bom, eu não me lembro bem mais o nome. Parece ser nome de... Como chama assim? Senhora, qual é o teu nome? Essa é uma... Deu branco. Cri. Pálida, lembrei. Essa é uma pálida, híbrida de pálida que foi decapitada. A cabeça está em outro canto e já encheu de bebês. Mas em volta dela também plantei um pouco de cada uma, viu? Plantei um pouco de peperômia. Plantei esse vaso aqui. Isso aqui são as adjacentes. Mas a planta principal, quando o vaso ficar cheio, porque essas plantas vão crescer... Olha o flagra, gente. Acabei de pegar um moço aqui no flagra. Voltando aqui, então. Quando essas plantas crescerem, começarem a sufocar... Olha, aqui tem o sedum, Dasyphilum, ou Minor, sei lá o nome dele. E nunca tá aprendendo o nome desse sedum. E aqui, uma folhinha que eu joguei aqui, que já me rendeu bebês. Outra que eu já coloquei também me rendeu bebês. Então, mais Dasyphilum ali. Essas todas são as adjacentes, suburbanas.
e essa aqui é a principal do vaso. A hora que essas aqui crescerem, que não, enquanto não incomodarem a planta principal, elas podem permanecer no vaso, que não tem nada a ver. Mas a partir do momento que elas começarem a sufocar minha principal, elas têm que caçar outro canto para elas. Ou seja, eu tenho que fazer isso. O mesmo ocorre com esse vaso. Aconteceu a mesma coisa, eu coloquei umas querências aqui. Acho que é querência, não me lembro. Um pouquinho ali. Então, todos os vasos têm uma planta principal e algumas adjacentes. Elas não representam ameaça para a planta principal, mas são sugadoras de nutrientes. Por quê? Essa é a Valentina, que eu achei estranho. Essa é a Kali, tá? Quando você coloca uma planta em um vaso, você já sabe que os nutrientes da planta principal vão ser divididos entre ela. Isso você não aceita quando é mato. A gente chama de intrusas, aí a gente tira porque a gente não quer dividir os nutrientes. E então, porque surge ali no subsolo, ali nas raízes, quando passa o tempo, uma certa competição ali, tá? Pelos alimentos, pelo espaço, ao mesmo tempo que se ajudam, são inimigas. São inimigas e são ajudadoras. Isso ocorre muito. Quando a planta está pequena, você coloca ela junto com outra, tem vídeo no canal, tem vídeo de várias amigas que falam isso. Ela, num instante, aparece. Essa daqui é uma planta que sempre morre aqui em casa. Então, eu sempre ponho um pouquinho das plantas que correm risco de vida junto com outras. Para quê? Para que ela se desenvolva com essa competição e eu não perca. Então, eu faço muito isso. E então, tem mais vasos com muitas plantas. Tipo aqui, junto com o Albert Miners. Tem várias plantas aqui, tá? Kalanchoe delagoensis. Olha como cresceu e tá lindo. Ixi, sempre tem. Tem mais por aqui. Junto com nesse vaso de caranculata decapitada, que já tá com brotinho, também tem muitas plantinhas. Então, quer dizer, quando não é um vaso de plantas que são plantadas para viverem em comunidade, né? Então, temos uma planta principal e as adjacentes, que são aquelas que vão lá, que a gente coloca, ou que cai uma folha, ou a gente planta, ou a gente tá com pressa, como eu já mostrei pra vocês, e de repente elas super desenvolvem. Esse é um bom exemplo disso. Olha aqui. Quem é a principal? Não dá nem pra saber, né? Tem uma principal aqui. Vamos ver se vocês adivinham quem é a principal. Quem que vocês acham que é a planta principal nesse arranjo? Virou um arranjo, né? A orquídea tá derrubando folhas ali pra variar. Quem vocês acham que é a principal? Exatamente, o cacto melancia. Tem um nome difícil de falar. Esse vaso é dele. Entenderam? E aí vieram várias plantas para esse vaso. E eu fui deixando o pobre do cacto melancia mesmo, já nem tem mais lugar, porque ele foi tomado, porque a gente acha bonito, né? Geralmente a gente coloca folhinhas do lado e olha o que viram, as folhinhas que a gente coloca do lado, né? Então, esse daqui, por exemplo, é o Graptocedum bronze, e essa Daigremontiana aqui, com várias Daigremontianas aqui, Graptopétalo paraguaiense, e lá dentro ainda tem Light Viris e por aí vai, né? Então, o vaso era para ser apenas do cacto melancia, né? Então, as outras, fora o cacto melancia, são todas adjacentes, ok? Nesse caso, vocês estão vendo aqui, foi propositalmente. Então, eu plantei a Midori ali no meio e em volta eu fiz um conhecido como arranjo com esses seduns. Opa, Harry Butterfield.
Mas a intenção aqui foi essa, de ficar dessa forma. Então, esse aqui é proposital, porém a planta principal é a Midori, mas como ela não se desenvolveu bastante para ser a dona do vaso, então quem está ganhando aqui são os Harry Butterfield. E em time que está ganhando, a gente não mexe. Ou seja, futuramente quem vai sair é ela, porque ela precisa de um vaso maior para desenvolver bem, ficar bonita e ter o seu lugar ao sol, ok? Esse é um típico exemplo que não deu certo. Porque, gente, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que o meu Blue Star está com haste floral central. Eu disse que ia tirá-lo daqui, ainda não pude tirar, mas hoje não, essa semana eu tive a surpresa de ver que ele está com haste floral central. Então eu vou tirá-lo para que ele dê, para ter espaço para as mudinhas, né? Então é isso. Esse foi um exemplo que não deu muito certo. Por quê? Porque aqui eu coloquei todas as plantas juntas. Na verdade era para ser o vaso apenas da goiabinha, que as outras eram pequenas, né? E um dia quebrou um cacto melancia, eu finquei aqui. Tinha uma mudinha de pálida caída por aí, eu finquei aqui. Então a Blue Star estava sem lugar para ficar, eu finquei aqui. Resumindo, virou uma comunidade. Nesse caso não tem principal, tem que desmanchar todo o vaso, separar todo mundo, dar para cada um um vaso, ok? Esse é um exemplo que deu certo, porque é o Delagoense, que é a principal, e eu coloquei um pouco de Harry Butterfield em volta, e ele tomou a linha de frente. Então, ele está embaixo, não atrapalhando, e Delagoense está no meio, subindo. Então, não precisa mexer em nenhum dos dois. Futuramente, quando esse crescer por demais, sairá, porque o vaso, a boca é pequena para ele, né? Mas não é pequena para aquele lá. Gente, outra coisa, eu falei que é a Harry Butterfield, mas tá verde. Alguém pode me dizer? Enquanto que esse Harry Butterfield está azul. Será que tem alguma coisa de diferente? E esses não floriram. Enquanto que esse, mesmo sendo pequenininhos, floriram. Será que são duas plantas diferentes e eu tô boiando aqui? Alguém pode me dizer? Bom, nesse caso aqui, também foi plantado em comunidade, tá? Eu coloquei uma muda que estava morrendo aqui, dessa minha Capitella Campfire, que ela estava pequena e maltratada. Uma galha também desse meu senécio verde, que estava judiado, cheio de problemas, e mais o vaso era dessa minha Crassula falcata, ou planta avião. Eu sempre esqueço o nome, falcata. E ela sempre dá esse fungo aqui, tem que estar aplicando alguma coisa para retirar esse fungo. Mas ela é a dona do vaso, ok? Ela é a dona e proprietária do vaso. A hora que esses dois estiverem incomodando ou precisando de mais espaço, eles serão retirados. Capitella Campfire e esse daqui são as adjacentes, tá? Senécio, ele terá que sair para dar espaço, né, para a nossa planta principal, que é a dona e proprietária do vaso. Bom, pessoal, tem muitos vasos, espero que vocês tenham entendido aí o que é planta principal num arranjo e planta adjacente, por que disso? E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que as plantas dividem nutrientes e às vezes você planta a planta principal, como aqui a Orchid Track, e em volta você coloca umas plantas para que cresçam, mirinai, né, para não morrerem, mas depois elas invadem o vaso e tomam todo o nutriente da planta principal e você tem que tomar uma certa precaução. Você tem que fazer alguma coisa, ok? Em resumo, é isso.
Ou você separa e tira a planta principal do vaso, ou você tira as adjacentes. Já viram aquele caso de você emprestar sua casa para uma pessoa e aquela pessoa vir de mudança e passa-se os anos, aquela pessoa casa, tem filhos, mora ali, vai tomando seu espaço, você está sozinha ali com aquela pessoa, do nada, sinais que são intrusos, tá? Do nada aquela pessoa invade a sua casa, tem filhos ali, mora ali, você fica sem liberdade, chega uma hora que, em vez da pessoa mudar, quem tem que mudar é você. É mais ou menos isso, né? Porque a pessoa tem filhos, esposo, e você não vai mandar ela embora, então você prefere sair e deixar a casa para a pessoa. Então é mais ou menos isso que acontece no mundo das plantas. Só que eles trabalham em conjunto até certo ponto, tá? Depois, essa ajuda, digamos assim, se torna uma ameaça. Olhem para vocês verem, tomando o espaço todo. Olha aqui, raízes enfiadas aqui e sufocando os demais. Ou seja, provisões têm que ser tomadas urgentemente. Ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Um beijo no seu coração. Acione o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!